você? O que você quer para este novo ano, para 2022? Mudar, né? E muita gente pede saúde, pede educação, pede vida e também pede, gente, aquele planejamento ideal, né, financeiro para viver bem em 2022. Para falar sobre isso, nosso convidado de hoje, o Carlos Andrade. Tudo bem, Carlos? Tudo bom? Bom dia. Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui de novo conversando que bom, com você. bater aquele papo. Então, olha só, gente, para te falar a verdade, assim, ó, se você quer boas orientações agora, financeiras, para você organizar a sua vida, porque até para organizar leva um tempo, né? Organizar a vida financeira, né? Com certeza. Quando tudo está estourando. Infelizmente a gente procura organizar quando tudo está estourando. Se a gente faz ao contrário é mais fácil, né? Dor e amor. Mas normalmente as pessoas percebem dentro do dia a dia que tem problema quando ele aparece, ela não antecipa. 48% dos brasileiros não fazem nenhum tipo de planejamento, ou seja, metade. Isso é um risco, né? Bastante grande. A gente precisa se organizar e planejar para evitar e minimizar os problemas, que são muitos agora, né? Sim, muitos. Pandemia, muita coisa Nossa, complicada. Carlos, a gente está sobrevivendo, né? É verdade, muita gente sobrevivendo. Carlos, quando a gente fala em planejamento financeiro, muitas pessoas pensam, eu ganho muito pouco, não preciso fazer planejamento. Planejamento financeiro não está relacionado ao lucro, né? A ficar rico, a ganhar dinheiro. Não é só isso, né? Eu diria duas coisas importantes, né? Quem tem pouco dinheiro tem que gastar melhor ainda. Sim. Quem tem muito dinheiro, às vezes pode gastar sem nenhum controle e tá ali muito bem, fechando o mês no azul. Mas quem não tem muito dinheiro, tem poucas flechas para atirar, tem que atirar muito bem atirado. Então o planejamento, ele ajuda você a fazer um controle do que você ganha versus o que você gasta, para você planejar o seu crescimento, desenvolvimento. Então ele é muito necessário para que você evite ou minimize os problemas que você tem. Carlos, muitas pessoas, nós estamos num número de desemprego altíssimo, né? Dessa história aí, está destacando na história. Uns 15 milhões de pessoas. 15 milhões de pessoas desempregadas. Você que está desempregado, você que não só... E você, seu marido, seu esposo, seus filhos, às vezes toda a família teve que se relocar para uma outra situação de vida, né? Deixar de muita coisa e gerou muita dívida. Para você que tem uma pequena dívida ou muita dívida, como a gente deve então planejar sanar com as dívidas? O planejamento tem algumas coisas muito simples e muito básicas. Primeiro, começa agora. Não é amanhã, é que nem dieta, né? Não amanhã eu vou ver meus números, fim de janeiro, depois das férias. Não, começa agora, hoje, junta lá suas coisas. Então, a primeira coisa é começar já, nesse instante. A segunda é fazer mesmo o planejamento, começar com a organização. Entender tudo que você gasta e tudo que você ganha. Ter essa noção. A gente no dia a dia, como você falou, eu ganho pouco, eu vou sobrevivendo, tenho uma conta no banco, o dinheiro vai entrando, vai saindo, fica aquela oscilação. E eu nem percebo se está aumentando, diminuindo. Eu percebo quando a coisa já está muito avançada. Então, você se organizar, entender onde você está gastando o seu dinheiro, exatamente quanto você ganha, é o básico, é o início de um processo de planejamento financeiro. Viver a partir de quanto você ganha. Exatamente, é uma regra, gaste o que você ganha, mas não é sempre possível, né? Parece uma coisa utópica. Eu perco meu emprego, eu já não estou mais ganhando nada, mas eu continuo gastando. Então como viver dentro desse momento difícil, né? Acho que eu não vim aqui falar hoje sobre como aplicar o dinheiro que está sobrando. Na verdade, é como minimizar os problemas de quando você está gastando mais do que está ganhando, que eu acho que a maioria está passando por isso. Então tem algumas coisas que a gente pode colocar que vão ajudar aí Vamos dar uns exemplos, Carlos, por exemplo, para economizar, né? Às vezes a gente pensa, exemplo, que internet... televisão a cabo, por exemplo. Tem certos hábitos que a gente tem que a gente acha que a gente não vai viver sem, a gente nem pensa que pode cortar para economizar. Exatamente. Então, vamos dizer, o salário está R$ 1.200, né? O aluguel está 600, vamos lá, na faixa de R$ 600. Todos os gastos de comida, água, luz, telefone, como a gente pode e consegue economizar dentro desse cenário? Se a gente fosse falar no mundo básico ideal, a gente estaria falando de comprometer entre 50% e 60% do seu rendimento com tudo que é básico. Água, luz, alimentação, o aluguel, todos esses boletos, essas contas que você paga. Quando você fala de R$ 1.200 e 50% é só o aluguel, essa pessoa já está vivendo um desequilíbrio. Ela não tem como pagar ou viver todas as outras coisas que são necessárias para a vida da gente, uma vida boa, de qualidade. Sim. O planejamento financeiro ele serve para isso, para você gerar a médio e longo prazo
qualidade de vida, patrimônio, reserva, esse tipo de coisa. Mas se você está sobrevivendo, você não consegue ver nada disso. Então a primeira questão é, você tem um rendimento e tem uma despesa. O ideal é que fosse em torno de 50% a 60% as despesas básicas. Ah, boa dica. Isso aí, se está diferente, como você está colocando agora, tem dois caminhos. Ou você rende mais, ganha mais, que a gente até comentou sobre empreendedorismo no outro bate-papo. Ou você revê os seus gastos, ou você faz uma coisa coletiva, que acontece muito, né? Pessoas que vivem juntos, rendimentos que são somados, despesas que são divididas, para ajudar você a equilibrar o seu orçamento, né? Não é fácil, né? Não. Não é fácil. Gente, a gente não está falando aqui uma receita para você fazer assim e mudar a sua vida, não. Mas é preciso aceitar que talvez é preciso mudar esse aluguel, né? E é preciso também mudar esses hábitos, você aceitar. É difícil a gente se desprender desses hábitos, né? Daquilo que a gente vai chamar de supérfluo. Exatamente, porque as pessoas, quando você começa a organização, o primeiro passo é isso, né? Você começar a organização, listar tudo o que você gasta. E aí você começa a olhar. O que eu posso viver sem? O que eu não preciso pagar agora? Existem despesas que eu tenho que pagar imediatamente, né? Tem despesas que eu posso renegociar, adiar. E o que é de primeira necessidade, comer, morar, são coisas de primeira necessidade. Então você fazendo uma lista, você começa a perceber isso. Muitas vezes você tem uma despesa, como você colocou, tem uma TV a cabo ali dentro, que não é um gênero de primeira necessidade se você está numa situação ruim. Você pode jogar baralho em vez de ver televisão. Sim, claro. Porque naquele momento, mas se você faz o planejamento, você consegue perceber quanto tempo você vai precisar permanecer sem as coisas que você gosta, os seus entretenimentos, que não são prioridade, né? Ele vai entrar ali em 5, 10% do seu orçamento, se sobra. A prioridade é os 50, 60. Então você precisa olhar, sentar com a família e com as pessoas e falar o que a gente pode fazer. Eu posso levar a comida para onde eu trabalho em vez de comprar, eu posso ir junto com uma outra pessoa, tem uma outra forma de condução. A energia, se eu tomar banho no horário da tarde, da cota baixa, cai a conta de luz. Ou seja, tem muitos caminhos, a gente vai passar para reduzir bem, para você rever, mas você tem que conhecer. Tem que conhecer, você tem que ir atrás. Se você não olha seus gastos, não olha exatamente o que representa cada um, você vai atacar os mais altos. E se a gente não percebe também, né, Carlos, que certas coisas, mas é só R$10. Esse tal negocinho que eu gosto é só R$10. Isso aqui é só 20, isso aqui é só 30. Somando, R$300. É a brincadeira do cartão de crédito. É um sorvete, é um cinema, é uma blusa, é isso, é aquilo. Não, mas foi tudo 10, 12, 8. Quando chega a fatura, 800. E aí, onde que eu gastei? Mas aí a pessoa, se ela não controla isso, ela não sabe, se ela não separou na porção dela entretenimento 10% e fala, ó, ideal, saca o dinheiro e enfia no bolso, né? Eu tenho R$80 para entretenimento. Acabou aquele dinheiro do bolso, para de gastar com entretenimento. Exatamente. Se no mês você tem R$80 para você gastar, porque, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu já entendi, principalmente agora na pandemia, eu aprendi uma coisa muito importante. A gente achava que lazer, diversão, isso era coisa supérflua. Nós, seres humanos, precisamos sim. Nós precisamos. Às vezes tem diversão, tem entretenimento que é só pago, mas tem os de graça, como o Carlos falou, jogar um dominó, um baralho, conversar, sei lá, brincar de alguma coisa. Cadeira na calçada, bater papo, né? A gente precisa entender que precisa. Eu vou dar um exemplo. Às vezes tem pessoas, vamos falar uma coisa bem básica, tem gente que compra um açaí todo dia. Ela pode ser um açaí por semana, por exemplo. Sim. É uma dica, né? Se ela vai definir, como eu comentei, você tem ali, a gente tem uma técnica que chama dos 6 potes, você separa seu orçamento em 6 potes. O primeiro pote é o básico, 50% a 60% do que você ganha. Se está fora, já era. Você precisa ou reduzir o seu gasto, ou aumentar 50% a 60%. 50% a 60%. Todos os outros potes é em torno de 5% a 10%. Está aí o entretenimento, está aí a doação, presente, está aí a minha reserva. Então, você tem as coisas. Se eu ganho bastante, eu posso colocar mais nessa porção que não é a prioritária. Se eu não ganho, eu tenho que focar. Mas, como você falou, eu preciso de lazer. Descanso faz parte da minha vida e é importante. Mas eu tenho que buscar soluções mais baratas. Eu gostaria de viajar. Planeja. Planejamento financeiro. Eu vou viajar? Quanto vai ser a minha viagem? Vai ser R$500. Então, talvez esse ano eu não consiga, ou esse semestre. Mas se eu guardar R$50 todo mês, aí está lá a reserva para o entretenimento. Tudo isso está ligado em planejar, conhecer o que gasta exatamente, conhecer o que ganha e aí separar os potes. Se você tiver condição de separar todos, está no meio da crise,
vamos ver o que é prioritário, pagar o que é necessário e assim por diante. Então depende muito em que situação cada pessoa que está nos ouvindo está. Está no vermelho, está no azul, qual é o plano, qual é a velocidade, que tem uma forma de agir. Quando você fala, a pessoa está no vermelho, né? Então, assim, um exemplo também para a gente falar para quem está com dívida com o banco, por exemplo. Sim. Às vezes não dá para negociar. Pode ser um cheque especial, por exemplo, né? O especial. Ela pode, teoricamente, como que ela pode fazer isso? Sempre dá para negociar. Hoje nós temos vários bancos. Você pode tirar uma dívida de um banco e passar para outra se o juros for menor. Então você pode optar pelas dívidas mais baratas, né, ou menos caras, vamos dizer assim. Então eu tenho uma dívida lá que eu estou pagando de um carro que eu comprei. Então eu ainda devo R$2.000. E o banco está me cobrando um juros alto. Você pode ir numa outra instituição financeira, pegar esse valor, quitar essa dívida e dever para outra instituição que te cobra mais baixo, te parcela melhor, ou seja, negociar e renegociar as dívidas. Isso sempre é possível. E empréstimos? Por exemplo, o consignado, né? Eu queria que você explicasse antes de falar. O consignado. O empréstimo consignado é uma das melhores opções, porque ele é mais barato ou menos caro, vamos dizer assim. Os bancos, quando vão te emprestar um dinheiro, eles não sabem se você vai pagar, então ele põe uma taxa de risco ali dentro, da inadimplência, né, das pessoas que não pagam. Então existe uma taxa mais alta. Quando você tem um empréstimo consignado, o que significa? Você vai pagar automaticamente do seu rendimento. Não tem risco. A instituição financeira não tem risco, então ela diminui os juros. É lógico fazer isso. Então você, quando busca o empréstimo consignado, é porque a taxa é menor. Essa é a grande vantagem. Desvantagens eu não diria, mas restrições. É de 18 a 80 anos. Não pode estar fora disso. E você tem que ter um rendimento oficial. O aposentado, ou um funcionário público, ou um funcionário da iniciativa privada, ou seja, você tem um rendimento constante mensal. Se você é um empreendedor, você não consegue um empréstimo consignado, só um empréstimo pessoal. Vamos acalmar o coração de quem já está com um consignado, 3 em vários lugares diferentes, a situação está mais complicada, quem mora em casa ainda ficou mais desempregado e essa pessoa está sozinha para sustentar todo mundo. Obrigado, pergunta muito boa, né? Eu diria o seguinte, entender os gastos dela, o que realmente ela precisa pagar naqueles meses onde ela está vivendo essa crise, o que ela não precisa, ela pode deixar para lá. Eu vou dar um exemplo aqui, talvez os prefeitos me matem, mas o IPTU pode ser deixado para lá. E ele é janeiro para pagar agora, porque você pode renegociar no fim do ano. Mas deixar para lá em que sentido? Adiar o pagamento. Porque se você está precisando comer... Mas não tem juros? Sim e não. Agora, se você está, como você falou, nessa situação extremamente crítica, eu preciso comer e pagar meu aluguel. Então, talvez o IPTU não seja prioridade na lista. Sim. Você vai colocando na lista e vai tirando o dinheiro. Vai chegar na hora do IPTU, talvez não tenha. Mas ele é um imposto que você pode pagar ele no fim do ano. Às vezes, as prefeituras e os governos fazem aqueles perdões. Isso. Então, se eu fosse escolher plano de saúde ou IPTU, eu vou pagar o plano de saúde. Se eu tenho até, né? Se eu não tenho, por exemplo, eu tenho a minha alimentação, o meu supermercado. Então, eu tenho que pagar aquilo. Eu não posso optar por não pagar, eu só não vou ficar sem comer. Então, essa questão é importante. Conhecer, renegociar as dívidas, escolher o que você vai pagar, diminuir os gastos, dividir os gastos com outras pessoas da família e tudo mais, se você consegue compor, você falou, o exemplo é sozinho. Então, ele vai... é muito difícil, né, É muito difícil. Ele vai acabar se endividando. Então, procurar as dívidas menos caras. E a prioridade, né? Porque como nós começamos a entrevista... é sobreviver, né? Se você está nessa situação, é mesmo sobreviver. É para viver, né? Tem que comer, tem que se locomover, tem que ter o básico e também se organizar, né? Se dizer não para algumas coisas e ser firme e corajoso. Porque mesmo nesse caso extremo, se a pessoa está desorganizada, ele é pior ainda. Porque ela não sabe onde está gastando. Às vezes ela está gastando errado. Está comprando coisa que não precisa, estocando coisa que está estragando, usando energia errada, água a mais, num aluguel que podia ser renegociado. Então, se ela vê tudo, observa, pensa, raciocina, conversa com outras pessoas, haverão alternativas para ela minimizar o problema, para acelerar. Outra questão é, como a gente falou, aumentar o rendimento. Empreender em uma outra coisa, fazer um trabalho paralelo, um doce, um serviço, empreender para que aumente um pouco a renda, renegociar as dívidas. Às vezes tem um empresário, teu aluguel, você fala, olha, eu vou ficar 3 meses sem pagar.
E o dono do imóvel fala, tudo bem, vamos fazer assim, assim, assado, você paga lá na frente. Porque ele tem caixa fala, né? e aguenta. Exatamente. Você precisa negociar, conversar. Não dá pra ficar no silêncio e querer que as coisas aconteçam, cair do céu pro loft. Eu já vi muita gente falar assim, eu tenho vergonha de ficar pichinchando, pedindo as coisas. Imagina, gente. Não, tem que falar, né? Você tem que falar, é vantagem. Essa negociação em algumas culturas, em alguns países, faz parte de tudo. É verdade. Aqui a gente fica, às vezes, preocupado, negocia, conversa, olha, eu não estou podendo agora, você pode me ajudar? Sim. Isso ajuda muito numa negociação. E um vai ajudando o outro, Exatamente. né? Carlos, muito obrigado. Ótimo, adoro conversar com você, adoro que você venha, eu tiro todas as dúvidas e ainda tem umas que faltam. Tem um assunto grande aí, né? Muito obrigada, Espero viu? ter ajudado. Obrigado. Olha, feliz ano novo pra você. Continuamos firmes esse ano, né? É isso aí. Olha, gente, papo bom, hein? Pra gente seguir em frente e, olha, resolver os nossos problemas.